Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, aqui vai mais um Ponta de Lança FC e antes de eu começar de apresentar essa figura que está aqui ao nosso lado, eu vou pedir para vocês se inscreverem no programa, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações e vamos construir juntos esse programa, tá bom? Que fala de futebol, mas fala de música, fala de educação, fala de dança, fala de um monte de coisa, tá bom? Bom, e eu vou apresentar a Indiana Noma com uma alegria profunda, um prazer imenso, porque a Indiana é daquelas pessoas que surgem na vida da gente, a gente não sabe por quê, como é que foi, mas de repente ela está na vida da gente e a gente parece íntimo. E a gente se conheceu há um mês, acho. Tudo bom, Indiana? Tudo ótimo, Hélio. Obrigada por me receber. Vai ser uma delícia esse bate-papo aqui com você. É isso aí. Indiana, para começar, para as pessoas que não te conhecem, porque eu ia começar fazendo uma provocação, mas eu vou esperar essa provocação, porque tem um quadro atrás de você aí. Você nasceu em Honduras, é isso? Isso, ao contrário do que meu nome diz, né, que muita gente acha que eu sou da Índia, né, mas é nome próprio mesmo, né? Então eu nasci em Honduras, mas eu praticamente só nasci mesmo. Eu fiquei 10 meses e aí por uma série de questões eu acabei me morando em vários outros países até chegar no Brasil. Por uma série de questões, tá bom. A gente vai abordar essas questões também. Agora, deixa eu ver, a provocação que eu ia fazer é o seguinte: essa figura que está atrás de você, esse desenho, que é a Mercedes Sosa, né? Você acha que a Mercedes, de alguma maneira, vive dentro de você? Então, eu sou cantora, né? E eu apresento há 23 anos o tributo Mercedes Sosa, a Voz do Sem Voz, que acabou se tornando um tributo oficial no ano passado, chancelado pela família da Mercedes. E para eu chegar nesse lugar assim de reconhecimento, agora na semana passada recebi uma condecoração da marca argentina, amiga da Argentina, né? Uma condecoração oficial aí do governo argentino. Tem que ter alguma coisa da Mercedes na minha vida, né? Então, assim, eu tenho um cruzamento muito pessoal, digamos assim, entre a minha história da Mercedes, mas não sei nem falar, talvez se existe essa palavra em português, talvez não personal, ou seja, não Sim. conectada diretamente com ela, de conhecer a Mercedes Sosa. Eu assisti Mercedes Sosa 2 vezes na vida, um grande grandes momentos da minha vida, mas eu tenho sim um cruzamento da história dela, pelos meus pais terem sido exilados, ela ter sido exilada, eu ter ouvido Mercedes Sosa uma vida inteira, né? Então tudo isso me leva a ter essa proximidade, ter ela como uma grande ídola da minha vida e sim carregá-la dentro da minha alma. Porque quando a gente vê você no palco interpretando a Mercedes Sosa, em vários momentos a gente acha que a gente está vendo a Mercedes Sosa, e se não estiver vendo, está ouvindo, com certeza. Então, acho que tem uma simbiose, sim, que eu acho que é uma coisa espiritual, e que ela se transforma numa coisa física que está ali na nossa frente. Por que eu digo isso também? Num dos shows que você fez recentemente, lá no Sesc Pompeia, houve uma certa catarse, né? E muita gente, eu imagino você olhando a gente que estava na plateia, porque muita gente estava com os olhos cheios d'água, tinha gente que estava chorando. Eu, pessoalmente, eu me segurei para não explodir. Eu estava com a minha companheira e pessoas queridas do lado e fiquei assim num negócio e eu pensava, o que está acontecendo, né? E eu vi muito a Mercedes Sosa aqui, nos anos 70 e 80. Muito quando ela se apresentava sozinha e com o Milton Nascimento, o Bituca. Então, ela, de certa maneira, ela sempre fez parte da minha vida. Quer dizer, ficava andando, ficava ouvindo e cantando e não sei o quê. Aí vai ver show e não sei o quê. Então, você estabelece uma relação quase íntima com a pessoa, né? E eu queria que você desse a sua versão daquele show ou desses shows onde acontecem essas coisas. Então, Hélio, é muito interessante, assim, de trás para frente, já misturando os tempos, né? A catarse coletiva, desse show, ela acontece desde da primeira versão que eu fiz isso em 2000, né? É, eu costumo dizer, assim, que esse show, ele tem 40 minutos de choro e mais 20 ou 30 minutos de redenção, sabe? Olha Porque eu só. construí realmente o repertório como uma onda emocional
daquilo que eu aprendi a entender como a vida, sabe? Assim, a vida, ela para mim tem isso, né? A gente aprende a andar, a gente aprende a desenvolver virtudes, aí a gente tropeça, cai, vai lá no fundo do poço, se rala todo, até ter vontade de sair do processo e se redimir, né? Ter uma redenção aí de tipo da conquista. A gente faz isso ao longo da vida, né? Então, quando essa história toda começa, né, de fato, né, é, eu nasço em Honduras, filha de exilados, né, pai baiano, mãe gaúcha, que foram exilados durante a ditadura do Brasil em 64 aqui, dois pais que têm uma história muito intensa, porque em 62 eles haviam sido presos já no Rio de Janeiro por serem das Ligas Camponesas. Meu pai foi um dos Olha, fundadores das Ligas Camponesas, minha mãe era uma guerrilheira do lado dele, os dois foram presos traficando armas, assim, era a olha. crença deles naquele momento de Uhum. como modificar um sistema de desigualdade que existia no Brasil naquela época, né? Então, muito inspirados pelo Prestes, muito inspirados pela questão marxista, eles sempre foram dessa onda aí. E aí, o que que acontece? Eles vão presos em 62, né? E em 63, minha mãe sai da prisão, né? Da Invernada da Olaria, que eles foram presos na Invernada da Olaria, que é um momento super trágico, um lugar super trágico da história brasileira, que, aliás, tem que ser contado mais vezes, que muita gente não sabe do que se trata. Mas é uma das coisas mais bizarras que tem na história brasileira. E aí, minha mãe sai desse processo, meu pai tinha sido preso, minha mãe também, e ela denuncia isso numa CPI. Ela é a primeira mulher que denuncia a tortura na imprensa no Brasil, a existência da tortura. Isso em E Brasília aí, que ela faz a denúncia? não, isso é no Rio Não. de Janeiro. Ah, Eles tá. foram presos no Rio de Janeiro. Tá. Eles foram presos no Rio de Janeiro, foram capa do Jornal do Brasil, Uhum. 1963, 1962, tal, enfim. E aí, depois disso, eles saem da prisão, e aí vem 64, são presos de novo. Aí meu pai vira. Meu pai tinha terceiro grau, ele fica numa cela especial e vira parceiro de cela do Paulo Freire. Os dois dividem cela por quase um ano, viram melhores amigos, começam a desenvolver todas as questões que você possa imaginar que resultaram em teoria do oprimido e teorias da Uhum. organização da capacitação massiva, que foi a teoria que meu pai desenvolveu. E beleza, ele segue para um lado, né, do ponto de vista é, intelectual, né, com Paulo Freire desenvolvendo mil histórias, enquanto a minha mãe está numa prisão comum em Bangu, entendeu? Sendo presa, torturada, o caramba quatro. Então, enfim, isso acontece, eles conseguem asilo no Chile, vão para o Chile, ficam um tempo lá. Quando minha mãe está grávida do meu irmão mais velho, vem o golpe lá no Chile. Está começando a se anunciar o golpe no Chile. Em 67 já estava tendo um movimento muito grande de, é, de perigo aos exilados, entendeu? Ah, Em tá. 67, O Allende nem tinha tá? sido eleito ainda, né? Exato. Então, 67 já está começando o movimento que vai desembocar mais lá na frente no Agenda, no Pinochet. Uhum. Mas já estava muito pesado, principalmente para exilados, para comunistas, etc. Lá, 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 lá. Bom, eles fogem para a América Central. Meus irmãos nascem no México, eu nasço em Honduras. Novamente, a gente é expulso de lá, porque meu pai, com essa questão de capacitar os campesinos, né, os camponeses, a serem independentes do governo do Estado, se tornava uma ameaça, o que anos depois foi reconhecido com perdão de desculpa. Meu pai foi recebido com honras de chefe de Estado, com perdão oficial do governo, dizendo: olha, a gente entende agora que você estava querendo ajudar a gente e o que você plantou deu certo, que foi o desenvolvimento da metodologia dele, que acabou virando a grande motriz em Honduras para a produção de biodiesel, hoje em dia em Honduras. Olha. Então, a metodologia dele desenvolveu o país num grande movimento que, naquela época, não foi entendido. A gente foi expulso de Honduras Uhum. e lá vou eu sendo expulsa também, junto com os meus pais, com 10 meses de idade, para o México, depois para Portugal, depois para Nicarágua. A gente chega na Nicarágua 3 meses depois da Revolução Sandinista. E aí, 3 meses depois da Revolução Sandinista, o país destruído, todo, né, guerra civil acabou com o país. Só para Sim, contextualizar, 79. 79, final de 79, finalzinho. Uhum. A gente chega nesse momento e o atual presidente, que hoje em dia é um grande ditador, mas na época teve uma ideia genial, fala assim: Daniel olha, Ortega. o Daniel Ortega, ele fala: olha,
vamos fazer o seguinte, a gente tem que reconstruir esse país, bora alfabetizar todo mundo. Quem souber ler e escrever, que tiver 11 anos de idade para cima, por favor, se candidata para ensinar todo mundo a ler e escrever, que a gente vai desenvolver o país de uma maneira muito mais legal. Lá vai meu irmão mais velho, lá vai minha mãe receber treinamento militar, tá? Para poder se defender da milícia que tinha nas Sim, florestas ainda, vinda de sim. Honduras, do meu país de origem, Olha que né? loucura. Ainda vindo dali. Que eram E aí, pró-Somoza, claro. que era um pró-Somoza. E aí, o que que acontece? Por quase um ano, a Cruzada Nacional de Alfabetização acontece na Nicarágua. A gente passa um tempo, né, sem meu irmão mais velho, sem minha mãe, mas assim, visitando eles também no meio do mato, no meio das coisas, enfim. E aí, ao final dessa cruzada, o governo então resolve fazer uma grande celebração, recolhe então todos os voluntários, né? E acontece uma grande festa na Praça da Revolução Sandinista na Nicarágua, onde a Mercedes Sosa está cantando. Aí você tem E quantos eu anos? eu tenho 4 anos Você é nessa época, pequenininha. estou no É. ombro do meu pai assistindo a Mercedes Sosa, num vestido vermelho, com essa cara maravilhosa dela, da Pachamama, né? Cantando Sololepido a Deus, com todo mundo aplaudindo. Eu nunca esqueci essa cena, me emocionei, eu lembro Uau. de ter ficado impressionada com aquela mulher incrível, né? E isso ficou no meu subconsciente ali. Minha mãe, que conhece aquela cantora naquele momento, eles dão um jeito de comprar um monte de vinil, passou a ser assim a trilha sonora da vida da gente. O tempo passa, né? Milhões de anos se passam, eu tô, milhões não, mas assim, 4 anos se passam, eu estou na Alemanha Oriental, morando na Alemanha Oriental, a convite do governo da Alemanha Oriental, meus pais foram convidados para servir de consultores lá, e eu moro no sistema comunista dentro da Guerra Fria, sou educada, alfabetizada lá, Com a Alemanha e dividida, certo? Você está em com a Berlim Alemanha Oriental, é. dividida. E a minha professora de música, que era uma matéria obrigatória na escola, como matemática, qualquer Uhum. outra, a minha professora de música fala: Poxa, essa menina é nativa em espanhol, eu quero que ela cante na apresentação de fim de ano uma música que eu amo da Mercedes Sosa. Canção com Todos. Aí Olha, acontece meu primeiro solo com os meus coleguinhas alemães cantando Canção com Todos nossa. na escola. Então, é o segundo contato com Mercedes Sosa. Milhões de anos se passam. Em 2000, minha mãe estava morrendo de câncer. E para que ela tivesse força para lutar contra a doença, eu resolvo montar esse show para ela. E aí eu monto o show, 3 dias antes ela falece, antes da estreia. Então Ela eu não fiquei com viu. aquele. Ela não viu. Uau. E aí e era para ser um show surpresa, então ela também não Hum. soube da existência desse show. Então, quando eu vou cantar esse show na estreia, porque eu não cancelei, eu tive esse movimento emocional da catarse, de ir no fundo do poço para cantar toda a minha saudade por ela, toda a importância de Mercedes Sosa na minha vida, e ter coragem de sair do show redimida com a transmutação, de falar, cara, eu vou cantar esse repertório pela minha mãe para o resto da minha vida e pela Mercedes Sosa por toda a força que ela me passa. Ali surge uma promessa, e desde então, todos os shows foram feitos na mesma onda emocional, onde as pessoas têm essa catarse maravilhosa. Eu confesso para você, Hélio, que a parte mais bonita que eu vejo são os homens que choram, prantos, porque eu falo, a gente vem de uma geração onde o homem não podia chorar. É, Então é. eu tenho um filho homem, e quando eu vejo todo mundo chorando e os homens sem entender, homens que nunca choraram, já vieram falar para mim, eu nunca chorei na minha vida, nem na Nus, morte dos né? meus pais. Nus, Hã? sem nus, pelados, sem escudo, completamente. Completamente, de abraçarem e soluçarem, assim, É. sabe? Soluçar, homens enormes, sabe? De todas as idades, assim, me abraçarem e falar muito obrigado. E não entenderem essa emoção retesada, uma vida, porque não podia chorar, não podia sentir, não podia. Não, 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 não. Então, isso é o poder da Mercedes Sosa. Isso é o Sim. repertório da Mercedes Sosa. E aí, só completando, eu não me pareço com a Mercedes Sosa, nem a minha voz se parece com a Mercedes Sosa, mas a aura que ela carrega através das músicas que ela cantava e que eu busco tanto me apropriar para poder ser um veículo melhor para que as pessoas tenham a experiência que eu tenho quando eu canto o repertório dela, que é de cura para mim, é uma coisa que dá aquela mística de que parece que minha voz se parece, Pois é. parece que eu me pareço. Não, não parece nada, E mas a é, energia dela tem isso.
E não, e é o que a gente estava conversando antes de começar a gravação. No meu caso, então eu vou só me situar para que eu acho que é uma representatividade, não é uma coisa pessoal, tal, só minha. Sim, Porque na adolescência a gente anda em bando, né? Todo mundo, o sim, adolescente gosta de turma, né? De tribo. E a gente, quando ia ver Mercedes Sosa, era como se ela falasse por nós, porque a gente estava vivendo uma ditadura, não se podia fazer reuniões assim, né? Era uma coisa meio que você ficava sempre ligado, o que que tem polícia aqui, tem polícia ali, não pode isso, não pode aquilo, cuidado com o que você diz, tal. E nos shows, a Mercedes Sosa cantando em espanhol, a gente entendia o recado, mesmo se não entendesse a língua totalmente, entendia o recado, a força daquela mulher, a voz que saía era uma coisa maluca, né? Porque é uma caixa que ela tinha, né? sim. E, Ressonância, né? e batia direto na gente. Então, quando você faz o show, é, eu olho e falo assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque embora você tenha dito isso, quer dizer, para mim era a Mercedes Sosa, mas era a Indiana Noma que eu estava conhecendo. Então, essa mescla, essa coisa, é toda uma grande loucura com muita profundidade e potência, né? E aí junta tudo, junta a sua voz, que lembra da Mercedes, que aí a gente lembra do período que a gente viveu, que lembra da luta dos comunistas, que lembra de todas as dificuldades, etc, etc, etc. E aí a gente chora. Aí os caras choram. Todo mundo. "Ah!" E é Bom, maravilhoso. Porque eu acho que é isso, né? Assim, o repertório desse show, Hélio, ele foi escolhido pela parte política mesmo, que foi que eu tive acesso, na verdade, assim. Muita gente fala, ah, Indiana, mas você não canta a parte romântica da Mercedes. Eu falei, engraçado, eu tive que pesquisar quando me falaram isso, eu falei, parte parte romântica da Mercedes. romântica, né? Aí eu fui atrás, O que né? quer dizer isso? É, porque ela tem um repertório tão gigantesco que eu não. Virou mexer, eu tô encontrando músicas novas que ela cantou. Eu não sabia que ela tinha cantado, até hoje. Então, assim, é muito ampla. Não é à toa que ela se tornou a voz da América Latina. Não é à toa que ela é a cantora que teve maior alcance fora da América Latina, né? Já teve gente me questionando isso, falar, ah, mas eu não acho que ela é a maior voz da América Latina. Não é questão de achar, é fato, porque ela realmente é a única artista da É. América Latina que alcançou a quantidade de países que ela alcançou na época dela, entendeu? Na época dela é horrível isso. Em sua época, né? Uhum. E da maneira como ela alcançou. Então, e línguas, assim, ela se apresentou no Japão, assim, com catarses iguais. Ela falava que ela se, assim, falava, isso é fato, também dá para saber, ela se apresentava na Alemanha e na Itália, onde as pessoas não entendiam o que ela estava falando, e as pessoas choravam do mesmo jeito. E aí, Hélio, eu que não sou besta, fui para a Alemanha, fui para Inglaterra e fui cantar o repertório dela e aconteceu a mesma coisa. Olha, As pessoas choram sem saber do que está falando a pois é. letra. Mas elas choram, é o poder dessa mulher, da escolha dessa mulher de se apropriar de composições que viravam dela, não adiantava. Uma vez que ela cantava a música, tchau, não era mais de ninguém, né? E ela tinha essa missão, na minha opinião, assim, uma missão de unidade pan-americanista aí, sabe? Que sorte a minha de eu acreditar na mesma coisa, da minha história familiar ser cruzar com essa mesma intenção do pan-americanismo, né? E aí eu acho que junta tudo, mistura tudo e vira tudo a mesma coisa, sabe? Eu acho que é isso. Ô, Indiana, uma coisa aqui, a gente está falando de um período histórico, né? Que hoje está muito diferente. O continente americano, sul-americano, ou até o centro, né, para cá, está muito diferente. Bom, o mundo mudou muito, né? O mundo é outro. Agora, como é que você consegue? Eu estou falando como é que você consegue, porque eu não consigo. Eu fico conversando e tentando entender para ver se eu consigo escrever sobre isso mais para frente. É, o que está acontecendo com o nosso continente e o que a gente pode fazer atualmente? Porque hoje, quando você fala da Mercedes Sosa, e a gente vive essa catarse, né, nos shows, mas é claramente uma coisa que acontece referente a um período X, né? E aí me dá uma tristeza, porque o que acontece hoje? Bom,
Eu não sei o que está acontecendo no Chile, na Argentina, na Bolívia, a gente sabe, mas pelas notícias, não a coisa não vem mais pelo sentimento como vinha antes, porque você tinha gente que ia passar lá, voltava, contava, tal. Então, eu fico um pouco sem saber como é que estamos na história atualmente. Você para pensar sobre isso ou não? Com certeza, Hélio, assim, vamos lá, isso é bem É complexo, né? difícil, né? O fato de que eu tive um exemplo familiar, né, onde as coisas eram 8 ou 80, né? Eu fui criada dentro de 8 ou 80, uma polarização de tudo. Isso presta, isso não presta, isso é comunista, isso é capitalista, isso, né? Uhum. Traz para gente, eu acho que da nossa geração, a sua e a minha, uma consciência muito da busca pela sobrevivência a qualquer custo, né? Porque a gente teve muito, teve pouco, a gente acompanhou as misérias, né? Nesse nosso continente, porque a gente Isso. continua tendo essas coisas em outros continentes, né? Só que a gente, por incrível que pareça, por mais informação que a gente tem acesso hoje em dia, muita gente continua se alienando de propósito, porque não dá conta também de tanta informação, É, né? A gente teve um processo pandêmico onde nós vivemos um, um overloading, né? Uma coisa de sobrecarga de informações mentais, e né? para E que dentro, a gente ainda está tendo que aprender a lidar. A psique é. humana mudou muito por conta da pandemia. Existe esse movimento onde tudo fica fora de controle depois de uma grande pandemia, né? O que que eu observo, Hélio, que assim, fazendo um recorte mais curto do que está acontecendo com a nossa América Latina, né? Porque se a gente for olhar de 15 anos para cá, a gente está tendo, a gente vê assim um 15, eu acho que assim, a gente estava vivendo um movimento brasileiro de uma anestesia social gigantesca, onde a gente estava ali futebol, cerveja e carnaval, como Uhum. sempre, né? Uhum. Brasil, bem-vindo, essa história fingindo que as questões não acontecem. Aí a gente começa a viver uma grande polarização política e a gente começa a despertar para questões, para discutir, para falar, para Exato. debater, para ir no bar e ficar Isso. discutindo às vezes água ou às vezes assunto, né? É. Então começou a ter uma urgência em falar, pô, peraí, tem alguma coisa que não está dando para fingir que nada está acontecendo, né? Nos últimos 15 anos. E aí, junta o nosso cenário político com o que a gente começou a ver na América Latina, como brasileiro, sinceramente, eu me considero brasileira, né? Assim, apesar de ser hondurenha, né? Me considero latino-americana, enfim, é, eu vejo que o brasileiro ele praticamente prefere fingir que ele não faz parte da América Latina do que se envolver com os temas latino-americanos. É uma ignorância, uma necessidade, tipo, ai, venezuelano, não, gente, não fala de refugiado, não, sabe, boliviano, ai, gente, sabe, assim, eu vejo muito isso acontecer. A gente não abraça os nossos irmãos latino-americanos como a gente é recebido lá fora, sempre com uma grande, ai, brasileiros, lá, 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 lá. Enfim, então começa por aí, um momento em que o brasileiro, por si só, mesmo que nos últimos 15 anos tenha começado a despertar para olhar para as suas próprias questões, né? Porque está olhando para suas próprias questões, ainda tem muita dificuldade de enxergar o que está lá fora. Então, assim, toda vez que tem um assunto sobre um país latino-americano, a coisa é muito superficial, né? Totalmente superficial. Talvez por uma questão do tamanho do nosso país, etc. Tal, ou falta de formação das escolas no primário, né, que não estudam a história da América Latina. Ninguém sabe quem é Simão Bolívar, entendeu? Na escola. Enfim, né, a gente sabe quem é a rainha lá da Islândia, É. né, mas a gente não. Enfim. Os portugueses, a Então, gente sabe o nome dos caras, ó. exatamente. Dos portugueses, tudo bem que a gente é herança deles, né, mas É. assim, né, mas ok. Então, assim, o que eu vejo hoje em dia? Que a América Latina em si, ela em vários aspectos ela não se desenvolveu. A América Central continua muito na miséria, graças a furacões, terremotos e todas as questões que continuam acontecendo lá. Caribe é a mesma coisa, né? Existe uma falta de vontade política dos países melhores que poderiam estar ajudando, não ajudam. Sim. O nosso Brasil também só se interessa quando tem interesse político e olha lá, Uhum. entendeu? É, eu acho que a gente não avançou
como latino-americanos, a gente não avançou. A gente continua tendo aí a direita extremista querendo ressurgir, sabe, no Chile, sabe, por aspectos assim, na Argentina, aqui no Brasil a gente viu o que Exato. aconteceu, e Exato. aí eu não estou falando de, mas você é esquerdista, você é direitista, não é isso, a gente está vendo fato, existe uma direita que está crescendo com valores que já tinham sido Não, trabalhados, ô, que já tinham Indiana, sido entendidos. e outra coisa, só para, vamos dizer, mais um ingrediente Por para essa favor. discussão. As gerações mais novas, elas não viveram, então elas não sabem. Tem gente que é jovem e fala assim: não, mas vamos, não é nem vamos tentar a ditadura, né, a militar, vamos botar os caras, o exército no poder. É uma maluquice, porque eles não têm informações sobre o que foi aquele período. Então, tem também, aliado às fake news, quer dizer, tem uma falácia de informação que naquele tempo a coisa era muito melhor, naquele tempo era muito mais organizado, os militares botaram ordem. Mentira, mentira. Então, essas gerações precisam ser informadas, o que torna, vamos dizer, essa missão muito mais difícil, não é isso? Também. Exato. E aí vem a parte que eu acho que assim a cultura ela pode ser uma grande ferramenta, né? Então assim, quando eu falo assim, você falou, as músicas da Mercedes Sosa são daquela época, são um recorte daquela época. E sim, eu tinha uma dificuldade em pensar, mas por que que as pessoas se interessam tanto pela Mercedes Sosa agora, sendo que é um recorte histórico daquela época, né? E ao longo desses últimos 15 anos, é que eu fui percebendo que estava fazendo sentido para muita gente. Eu falei, olha aí, ó. Eu estou contando as histórias das músicas, quando eu falo, por exemplo, do Vitor Hara, que foi assassinado brutalmente no estado do Chile durante uma ditadura, onde ele foi obrigado a tocar as músicas que eram de protesto para a valorização dos pobres, oprimidos, né? E Uhum. aí ele é obrigado a tocar enquanto ele é assassinado, entendeu? Assim, brutalmente. Quando eu conto com detalhes isso, as pessoas ficam assim, ué, mas isso aconteceu? Pois é, isso Isso, aconteceu, isso. né? E aí vem uma coisa que é muito interessante, que me deixa muito feliz, assim, porque ao mesmo tempo em que esse show e a cultura, a música, se você escolher uma música chamada Eu Vengo a oferecer meu coração, eu venho oferecer o meu Meu coração, coração. que é uma música do Fito Paz que fala sobre a quantidade de gente que foi assassinada na ditadura argentina, inclusive, entre linhas, ele está falando, o Fito está falando sobre os adolescentes de 14 e 15 anos que foram colocados vivos dentro de barris com pedras amarradas aos pés e jogados de cima de avião Isso. dentro de uma de plata. Então, assim, quando a gente está falando dessa adolescência, quando eu falo essa história no show, que eu não fiz lá no show do Pompeia, mas eu faço em outros shows, porque lá o show era mais curto, Uhum. e eu falo para uma molecada que está assistindo que, com a idade deles, eles estavam sendo jogados lá de cima de aviões por causa de uma ditadura, é a minha obrigação eu continuar contando isso. Se eu sei disso, É. é minha obrigação. Então, o que acontece hoje? Eu fiz um show agora recente em Brasília, onde uma molecada, um casalzinho de 18 e 19 anos, veio falar comigo aos prantos, falando Uau. assim, Diana, eu não conhecia Mercedes Sosa, eu conheci através de você, meus pais me trouxeram, e quando você fala de Violeta Parra, que a gente tem que lutar pela vida com a mesma gana de quando ela tinha 17 anos, ou as pessoas tinham 17 anos, para a gente acreditar no nosso sonho e ir atrás, você trouxe uma reflexão muito profunda para a gente. Muito obrigada. A Eu tô letra da amando música, né? Mercedes Sosa. A Volver a letra da los música Volver a 17. los 17. Então, assim, isso, para mim, é uma coisa. O que eu estou achando agora da América Latina? Bom, em que momento que a gente está? A gente está num momento onde as coisas. Eu falo que assim, a gente espremeu uma espinha, a gente está tentando tirar aquela parte grossinha que pode inflamar de novo, né? Mas a gente precisa passar pelo movimento da dor, tem que dar uma apertada para ver se a gente entende o que está inflamando, né? Para que a gente possa encontrar um lugar de cura coletiva. Talvez eu e você, Hélio, e quem está assistindo esse programa, a gente não vai ver isso acontecer. Talvez demorem É, algumas décadas ainda. Mas eu acho que a gente, nesse momento, onde as sombras são vistas, onde as máscaras caem, onde a gente enxerga com quem a gente está lidando, isso é tão importante, está dentro desse equilíbrio yin-yang, está dentro do equilíbrio das sombras e é. luz,
que faz parte de um grande momento. Então, assim, se eu estou chateada com o que está acontecendo, não, eu acho que a gente está caminhando para uma solução e a gente tem que continuar buscando ferramentas que vão ajudar É. essas próximas gerações a entenderem um pouco o que está acontecendo agora. A cultura é uma delas. Aliás, a gente é filho, a gente, assim, eu, você e muita gente, de pais que se mantiveram lutando no dia a dia, cada um no seu setor, mas acreditando naquilo. Hoje você pode dizer, ah, mas que loucura acreditar nisso, não, que exagero, nossa, mas não era nada disso, você viu o que aconteceu. Não importa. A luta pela igualdade, ela não tem data. Isso é uma coisa que não tem cabimento se discutir isso. Exato. Né? Então, eu sinto que atualmente é a história dos que não têm voz, Indiana. Quem tem algum instrumento poderoso que possa fazer chegar ao maior número de pessoas esse tipo de mensagem ou esse tipo de história, precisa contar a história. Isso aconteceu, Indiana, afinal nós estamos falando de algo que aconteceu em termos de linha do tempo histórico, não é nada. Nós estamos falando de anos 60, 70, 50 anos, 60 anos, não é nada. E estamos vivos. Então, é, essa história de que, não, mas peraí, não é hora de revanchismo, precisamos. Não, não tem história de revanchismo. É fazer o que a Argentina fez: bota os caras no banco dos réus, porque senão eles estão aí, como eles voltam, como aconteceu aqui. Então, a gente tem que fazer também, além dessa coisa que você falou, que a cultura é uma arma poderosa, sim, mas eu acho que, é a minha opinião, que tem que haver uma coisa mais objetiva e séria para haver punição, porque senão volta. E aí as É, pessoas acreditam que não, mas não foi tão assim, você está exagerando, vocês estão aumentando e tal. Então, é uma luta diária, né? é, Contínua. eu acho que o papel do jornalista e o papel do artista é justamente contar essas histórias, sabe? Então, assim, eu acho que a Covid também trouxe muito isso, Elia, assim, uma urgência. Eu lembro que eu achei, por exemplo, o livro da minha mãe, que eu até falei para a Lena, né? Eu achei um livro que conta passo a passo da Cruzada Nacional de Alfabetização na Nicarágua. Eu encontrei esse livro na minha casa, que estava guardado nas minhas coisas, que eu não tinha coragem de abrir, desde que minha mãe morreu, estava Uau. guardado por 20 anos. Aí um dia eu resolvi olhar, sabe quando você está na pandemia, não tem nada para fazer? Aí você vai e olha assim e fala, aí eu achei esse livro, eu falei, não Alguém acredito que falou eu para tenho você, esse livro. olha lá, abre Não, foi lá. totalmente isso, porque foi exatamente isso, porque eu estava procurando um figurino para fazer uma live e não achava o raio desse figurino de jeito nenhum. Aí eu, nas minhas crenças, né, eu fiz promessa para São Longuinho, de tão desesperada que eu estava, pelo amor de Deus, me falando onde é que estava o figurino. Aí ele me mostrava assim, em cima do armário, em cima do armário. Eu falei, nunca que eu guardaria meu figurino em cima do armário. Aí eu resolvi ir lá, de tanta insistência, eu resolvi olhar em cima do armário, não achei o figurino, mas achei o livro da minha mãe. Aí eu falei, gente, não acredito que eu tenho isso. E aí veio uma urgência. Eu falei: se eu morrer de Covid amanhã, esse livro está guardado no meu armário, eu não posso fazer isso. Então veio uma urgência mesmo de comunicação dessas coisas. Daí veio justamente contar minha história para o Júlio Uhum, Maria, aí, uhum. enfim, tudo isso que você já sabe. Né? Mas, enfim, só para contextualizar que a gente tem sim que contar as histórias, porque as fontes estão morrendo não só por idade, porque já a gente está falando de coisas de 50 anos atrás, mas essas pessoas já estão com 80, com É, 90, é, né? Então a exato. gente tem que sim contar, descobrir essas pessoas que têm histórias e contar. E cada vez mais eu acho que, né, o próprio filme que você falou agora, teve um filme agora, 1935, que fala sobre, 85, 85, 1985, que fala justamente sobre essas questões da Argentina, que isso. putz, trouxe luz para muita coisa, para É isso muita gente aí. saber. Um outro documentário fabuloso que fala os 500 bebês sequestrados da ditadura argentina, que é um negócio quando você vê, você Uhum, fala, meu Deus, isso não é só na Argentina, isso aconteceu aqui. isso. Isso aconteceu aqui, E sabe? não faz A gente muito tem que saber tempo. dessas coisas. Oi, Diana, o primeiro entrevistado desse programa foi o Zé Cabaleiro, né? E lá pelas tantas eu perguntei, Zeca, mas você tem um carimbo, você virou uma marca, você é um cara, ficou grandão, tal. Você está tranquilo, né? Aí ele falou, olha, tranquilo, tranquilo eu tô, mas foi uma luta, assim, eu sofri muito, tal, tal. Então, a pergunta que eu faço a você é o seguinte, Indiana, é fácil, é tranquilo ser cantora aqui nesse país, no Brasil?
Em nenhum lugar do mundo é. Porque Olha. o artista, ele acha, ele nasce com aquela ideia, né? A primeira ideia de eu vou ser artista Uhum. é reconhecimento e sucesso, né? Tá, certo. Então, eu me lembro de quando aos 4 anos de idade, eu falei que eu queria ser cantora, porque eu queria as pessoas me aplaudindo, É, e né? você estava Vendo vendo a Mercedes Mercedes Sosa. nos ombros do seu E pai. depois, no mesmo, eu me lembro que no mesmo ano eu vi um desenho animado onde uma menininha vai para frente do palco, ela dá um super agudo, engole o microfone e ela é aplaudida por quem engoliu o microfone. E eu falei, eu quero ser cantora, Olha que né? Assim, cena. então é uma cena, esse desenho eu tenho que reproduzir ele um Cara, dia porque eu não sei de onde ele veio e é muito legal. Então, assim, a primeira ideia é essa, né? O artista ele nasce com essa necessidade do aplauso, né? Do reconhecimento, mesmo aqueles que falam, não, eu faço minha arte, mas eu não procuro, é mentira. é Precisa de mentira. uma mãe e de um pai para dizer, olha, parabéns, filho, você fez tudo direitinho. O artista é assim, né? É. Então, eu não sou uma artista que perseguiu o sucesso. Eu acho que assim, o sucesso tem gente que quer fazer sucesso a qualquer custo, É. né? E não acho isso errado, tá? É uma questão de validação pessoal que a pessoa busca, eu não tenho que julgar isso, né? Uhum, uhum. Mas eu sou aquela pessoa que virou cantora talvez pela missão mesmo, pelo acaso, o que quer que seja. Porque assim, como eu te falei, a minha professora, a aula de música era obrigatória na escola. Eu Essa da tinha que Alemanha, né? cantar da Alemanha. Aí ele me bota para solar e eu não podia dizer que não, porque é minha professora alemã que está me mandando, né? Então, assim, imagina, eu É. canto, aí eu chego no Brasil, aí eu vou estudar piano, porque meu pai era um ex-clarinetista de jazz, que ama ABBA. Minha mãe cantava, os dois tocavam Que violão em barato. casa. Os dois sempre tiveram música, a gente sempre teve muita música em casa, mas ninguém levou a sério isso como profissão. Só que todo Sim. aniversário meu eu ganhava um instrumento, um reco-reco, uma flauta, um tambor, não sei o quê. E aí a vida era isso, É, não né? tinha como Meus escapar irmãos também. também. Meus irmãos também ganharam instrumentos e tudo. Então era uma coisa que era muito natural, a gente ter música o tempo todo em casa. Eu vou estudar piano, não sirvo para coisa, mas vou cantar. Graças ao piano, eu comecei a tocar muito precariamente num centro espírita, antes do passe, né? Eu ficava lá Sim. tocando para as pessoas que iam receber o passe. E aí eu fui convidada para cantar num coral do centro espírita. Aí eu começo a Olha só. cantar. Aí dali eu começo a cantar em outros corais. Aí dali eu vou parar com 18 anos no Carnegie Hall, cantando com coral. Então, com Olha. 18 anos eu estou no Carnegie Hall cantando num coral. Isso não é uma coisa muito comum para as pessoas, Nem né? um pouco. Nem para mim. Às vezes eu falo, gente, eu cantei no Carnegie Hall, né? Assim, com coral, assim, aleatoriamente. Assim, fiz uma audição, passei e fui, né? E e aí, com 20 anos, eu tô assim, sem mãe nem pai por perto, vivendo uma vida de privações, que naquela época meus pais estavam separados, os dois passando por dificuldades, etc e tal. E eu engravido. E aí eu tô cantando em coral de graça, mas alguém me chama para cantar recebendo R$ 200 numa gravação como backing vocal numa banda de rock. E aí eu canto como backing vocal nisso, ganho R$ 200 e descubro que é possível ganhar dinheiro com a música. E Olha por só. uma questão de sobrevivência, porque eu estou grávida, né, eu começo a Claro, aceitar tudo quanto é trabalho que você puder imaginar claro. para poder ganhar dinheiro, porque era Uhum, qualquer trabalho que fosse. uhum. Eu fui faxineira, olha, já fiz de tudo que você É, puder imaginar para sobrevivência, poder né? botar comida em casa. É. É. Então, assim, eu viro cantora por uma questão assim do destino te empurrando para situações mais loucas possíveis e imagináveis, até que eu começo a ganhar dinheiro com isso, muito pouquinho, mas é a Sim, sobrevivência, sim. vai, vai, vai. Faço parte de uma grande banda de discoteca dos anos 70 em Brasília, que virou uma grande banda. Essa banda me projeta para o trabalho solo, quando eu abro show de Gloria Gaynor, Billy Paul, sigo o meu trabalho, vou cantar jazz, vou descobrir quem é Billie Holiday, vou cantar Ella Fitzgerald, começo a descobrir um outro mundo que é o do jazz, começo a descobrir um outro mundo que é o do baile, de cantar músicas que eu odeio, mas em troca de dinheiro a prostituição musical acontece sim, É, porque você tem que bela pagar contas expressão essa. sim. É Prostituição exatamente musical, é isso isso. mesmo. Tem uma fase em que você vai fazer isso sim, você vai tocar por um prato de comida sim. A grande maioria das pessoas, dos músicos passou por isso, a não ser quem é herdeiro.
tá? Herdeiro é outra história. Mas a gente Aí é não. berço. Assim, o Zeca, a história do Zeca eu conheço, sabe? Assim, não é, sabe? É ralação, é É, tocar relação. 10 horas seguidas, pedindo pelo amor de Deus, É acaba. isso aí. Aí você fala, mas você não gosta da música? Adoro música, mas pelo amor de Deus, né? Enfim. Então, tudo isso acontece até. Eu já tenho 27 anos de carreira, né? Então, ao longo dos 27 anos de carreira, eu posso dizer que os últimos 5 anos estão tranquilos. Então, assim, os últimos 5 anos, nos últimos 5 anos, eu comecei a escolher quando eu quero cantar, onde eu quero cantar, Que bom. entendeu? Então, Uhum. assim, hoje em dia tranquilo? Porque realmente, assim, acho que chegou, né? Assim, pelo amor de Deus, né? Sim. Assim, e hoje em dia eu posso escolher, eu sou muito feliz com a música, não que eu não fosse antes, mas eu acho que a, Sim, a estrada te leva a isso. e ótimo. Ô, Indiana, a gente tem assunto para mais uns 5, 10, 20 programas, talvez. Então, Sim, vamos continuar, tá bom? Você vai fazendo as suas coisas, eu vou fazendo as minhas, a gente vai se encontrando e a gente vai passando para frente as nossas experiências, tá bom? Aliás, as suas, maravilha, Hélio. viu? Muito obrigada por me trazer essa oportunidade de contar um pouco dessa história e da gente também trazer mais consciência para as pessoas, né? Espero que a gente esteja Tentar, trazendo né? consciência, né? Mas discussão é sempre bom, porque abre a É, nossa é consciência, né? isso Então, mesmo. muito, muito obrigada por me receber. E um beijo na Helena. Obrigado a você. Para quem não sabe, a Helena é minha companheira. Então tá bom, Indiana. Um beijão para você e a gente se encontra logo, tá bom? Ou numa uma Até. homenagem à Mercedes Sosa, ou então um jazz, um Stevie Wonder, uma Ella, uma Billie Holiday, enfim. Tá bom? Vai ter, vai ter. Obrigada, viu? Beijão para você. Tchau, tchau. Bom, e antes de encerrar, deixa eu fazer um pedido para vocês. Se inscreva no programa Ponta de Lança FC, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações e os vídeos, nos ajude a crescer, tá bom? Vamos em frente, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Ponta de Lança FC, futebol e arte. Aqui você se diverte ouvindo as histórias de quem vive pelo esporte e de quem entende o viver como pura arte.